Salve, salve simpatia! Uma ótima tarde, um excelente dia. Estou aqui no extremo leste da França, a caminho da Áustria, já que na divisa com Suíça e Alemanha. Tenho uma carga completa para fazer na Áustria na segunda-feira de manhã e depois carrego e volto o mais rápido possível para evitar as sanções do feriado prolongado da Páscoa. No último vídeo que eu fiz a respeito da minha viagem para a Áustria, eu não incluí alguns ocorridos e eu gostaria de fazer isso agora, dividir com vocês umas paradas, umas sensacionais e outras sensacionais ao quadrado. Então vamos lá, vamos começar com a primeira. Quando eu saí do cliente lá na Áustria já para voltar para Portugal, eu me deparei, eu fiz o mesmo caminho da ida, ou seja, quando eu deixei a Alemanha e entrei na Áustria, era o mesmo caminho até o cliente, era o caminho de volta. A questão é a seguinte, é que quando eu estava indo para o cliente, já era mais de 6 horas da tarde. E aí havia uma parte do trajeto proibida para pesados até as 5 da tarde. Isso até o momento em que eu descobri que isso não era verdade. Vocês vão entender, segura lá. Estou eu regressando para Portugal, aí cheguei nessa rotunda depois de ter saído do cliente e vi lá uma placa: proibido pesados 22:05. Mas a placa estava meio apagada, estava meio estranha e toda escrita em alemão, estava difícil para entender. No final das contas, eu optei por voltar e ir por um outro caminho. Durante o caminho da volta, eu tinha que fazer um retorno lá na frente para depois poder, ao invés de pegar a esquerda, pegar a direita, para evitar esse lugar que eu achava que era proibido. Bom, durante esse percurso eu recordei que vários outros caminhões estavam fazendo o sentido contrário ao meu. E aí me veio a dúvida: mas se eles estavam fazendo o sentido contrário àquele horário, é sinal que não era proibido? Bom, ao invés de ir por outro caminho, eu optei por ir pelo mesmo caminho que eu havia feito antes. Cheguei na rotunda, fiz 3, 4 vezes a mesma volta na rotunda para conseguir entender a placa. E foi lá que eu vi que realmente não era proibido e eu segui adiante. Bom, melhor prevenir do que remediar. Eu fiquei na retranca, não é? E tomei uma ação para evitar um problema maior, que seria uma multa. Então, no final das contas, não era proibido e deu tudo certo, eu segui adiante, tudo bem. Continuando, quando eu cheguei em Munique, nós somos obrigados a pegar um desvio à direita e não entrar no centro da cidade, para evitar o aumento do congestionamento. Eu acho que esse foi o acontecimento mais sensacional que eu tive até agora, desde que eu comecei a conduzir pesados. Bom, por um erro meu, eu acabei entrando na cidade, não deveria. Eu já estava perdido, confesso, tá bem? Eu sabia para onde eu tinha que ir, mas todas as placas diziam: não pode pesados, não pode pesados, tem que ir para lá, tem que ir para cá. O GPS me mandava para um lugar, eu tinha que ir para o outro. Olha, estava horrível. De repente eu entrei numa avenida que eu já tinha olhado no mapa, né? Falei, essa avenida vai me deixar lá onde eu preciso. Só tinha o meu caminhão na avenida, o resto era tudo carro. Neve, difícil de entender as placas todas em alemão, um trânsito que não andava de jeito nenhum, um semáforo muito perto do outro. A distância entre um semáforo e outro era menor do que o tamanho do caminhão em algumas partes da avenida, e tudo isso deixou a condução muito complicada, mas fora o peso que eu estava carregando. De repente eu olho assim do lado, eles
Polizei, polizei! Ai, meu Deus do céu! Paciência. Olhei com aquela cara pra eles do tipo, eu tô perdido. O que o senhor quer que eu faça? E ele não fez nada, ele só me olhou assim com desdém. Quando abriu o semáforo, ele acelerou, me cortou a frente, ligou o giroflex e eles têm um placar eletrônico atrás deles, atrás do carro assim, né? Estava escrito em alemão, Folgen bitte, follow me, né? Me siga. Tá bom. E aí eu comecei a seguir o cara e fui seguindo. Isso já havia acontecido comigo e com outro condutor na Áustria, por uma questão de pagamento de pedágio. Nossa máquina não estava pagando pedágio, a gente pensou que estava, mas não estava. E quando eu vi aquele letreiro Folgen bitte, eu já sabia que era isso, é ferro, né? Ele vai me multar. E aí eu fui seguindo, de repente ele chegou na rodovia que eu precisava e que eu deveria estar se não tivesse errado. E quando ele chegou ali, ele desligou o negócio, deu seta, entrou para a direita e foi embora. Ele me levou até a avenida que eu precisava ir. Cara, é inacreditável isso. Eu digo para vocês que todas as experiências que eu tive até hoje com agentes, autoridades policiais, agentes de trânsito, brigada de trânsito, todas, sem exceção, foram as melhores. Eles realmente estão aqui para servir e proteger. É um negócio incrível, pelo menos comigo até agora, tá bem? Pronto, depois disso vim embora assim, felicíssimo da vida, né? Bom, fui até o parque, tudo certo, tudo numa boa, mas o meu tacógrafo estava sem o rolo de papel. Isso não pode, não é legal, inclusive dá multa. Nós temos que ter sempre um rolo no tacógrafo e um outro rolo de backup no caminhão, porque às vezes eles nos pedem a impressão de tantos dias de condução que um rolo não é o suficiente. Bom, eu já havia avisado o meu gestor, olha, eu não tenho papel para o tacógrafo. E ele disse, tá bem, eu vou providenciar, mas por alguma razão, deve ter esquecido, passou batido, fui embora, saí para viagem e não tinha o papel. Tá bem. Aí encontrei um colega no meio do caminho, na bomba de combustível onde a gente abastece, né, os caminhões da empresa na Espanha, e pedi a ele, né, olha, tu tens aí uma ou duas bobinas de papel? Ele, tenho duas, fica pra você. Ele estava de volta pro parque, então não ia fazer diferença, fazer falta para ele. Beleza. Só que eu não conseguia colocar e ele também não. E aí eu fiquei com aqueles 2 rolos de papel no caminhão e ficou, até que meu primo viu o vídeo anterior, eu comentando a respeito das bobinas. Ele encontrou um vídeo no YouTube, entrou em contato comigo e disse, olha esse vídeo aí que ele diz como trocar a bobina do seu tacógrafo. Se for esse modelo assim, assado, é só fazer como tá lá no vídeo que dá certinho. Eu fiquei muito feliz, mas muito contente com a preocupação dele, com o apoio, com a ajuda. No final das contas eu troquei o papel. Eu coloquei lá uma bobina de papel através do vídeo que ele me mandou. Uma parte em alemão, uma parte em inglês, se eu não estiver enganado, mas foi de uma utilidade muito grande. Eu poderia ter procurado, poderia ter dado uma olhada e tal, mas pra gente há tantas outras coisas importantes pra gente fazer, que às vezes esses detalhes ou esse tipo de procedimento acaba passando batido. Infelizmente não deveria, mas acontece. Então, muito obrigado ao meu primo Sandro pelo carinho, pela atenção, pela indicação do vídeo. Eu vou colocar aqui nos comentários o link do canal dele no YouTube para vocês seguirem, né? Ele é lá um maníaco, amante de motores e de condução, de carros preparados e tudo mais. Vocês vão gostar. Há vários vídeos no canal dele sobre isso. Galera, obrigado, fiquem bem, um forte abraço
E para a semana eu mando outro vídeo a respeito da Áustria. Até já! Ihu!